Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do Futura e lá na internet em futura.org.br. Também estamos ao vivo aí para você acompanhar o nosso programa na tela do seu computador, tablet ou celular. E desde 2008, a população negra é maior do que a branca no Brasil. Esse dado é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. No entanto, segundo o próprio IPEA, a renda da população negra só será igual à da branca daqui a 25 anos. Essa é apenas uma das questões que nos mostram que há no Brasil uma nítida diferença social entre brancos e negros. Nos últimos anos, políticas afirmativas vêm sendo adotadas, mas ainda são insuficientes. A escritora Olga Pereira, doutora em letras e coordenadora de ações inclusivas da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, acaba de lançar 2 livros. Um deles é o Cicatrizes da Escravidão, da História ao Silenciamento, e também Reinterpretando Silêncios, reflexões sobre a docência negra em Pelotas, que abordam essa questão. E é com ela então que a gente conversa agora direto de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Professora Olga, bem-vinda à Conexão Futura. Tudo bem com você? Tudo. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, primeiramente, quando se pensa em Rio Grande do Sul, na formação do Estado, muito se fala e se pesquisa sobre a importância, é claro, dos colonizadores europeus, muitos italianos e alemães, mas os negros também tiveram uma participação muito importante, ainda pouco estudada até então. Você se dedicou a esse assunto, então fala um pouquinho para a gente sobre essa importância dos negros, dos escravos para a região sul do nosso país e que você trata aí nos livros, inclusive, Os Cicatrizes da Escravidão. Bom, na verdade, a história da luta do povo negro sempre despertou em mim um interesse singular. Sou natural da cidade de Pelotas, historicamente marcada pelo doloroso período charquiadense, onde a exploração de sua mão de obra, assim como o apagamento de suas memórias, foi bastante significativo. De certa forma, sempre compreendi que os livros didáticos nunca priorizaram a história dos negros narrada em primeira pessoa. O tempo foi passando e a cada dia fui descobrindo que havia muito a ser dito sobre os negros, sua cultura, identidade e os enfrentamentos vividos. Por isso, fui as vozes desses sujeitos, que diferente do que aprendemos nas escolas e academias, é singularmente muito diferente. Desconhecemos a verdadeira história, e isso tem nos levado a ter pelo outro uma imagem depreciativa, herdada pelo olhar eurocentrista. É sobre essa visão equivocada do outro que tenho trabalhado constantemente. Infelizmente, o preconceito racial e o racismo em Pelotas é nitidamente identificado, seja nas instituições educacionais, bem como na própria sociedade. Vivemos, como bem alertado por Munanga, numa falsa democracia racial. E não podemos mais permitir que esse distrato humano continue segregando pessoas e relegando suas histórias de vida a um total silenciamento. Professora, a senhora mencionou o período das charqueadas. Para quem não é do Sul, pode não ter conhecimento desse período. Então, você pode explicar para quem está assistindo a gente um pouco mais sobre esse momento histórico? Bom, em Pelotas tivemos várias charqueadas. Eram propriedades rurais onde os negros trabalhavam na salga da carne, que se transformou em charque, que na verdade conhecemos pelo charque. Então, os negros eram confinados nessas propriedades rurais, trabalhavam de 14 a 18 horas por dia, sem nenhum tipo de proteção, de segurança. O sal corroía seus dedos e mãos. E quando eles não eram utilizados nesses períodos sazonais do charque, eles ainda eram utilizados na construção civil, nos casarões, que hoje faz parte do centro histórico da nossa cidade. Bom, e a senhora também pesquisou em algum momento sobre a importância dos professores negros na cidade de Pelotas, essa cidade tão importante para a economia do Rio Grande do Sul. Então, fala um pouquinho para a gente também sobre esse outro momento histórico. Sim, na verdade, o livro Reinterpretando Silêncios, que é as reflexões sobre a docência negra, a minha pesquisa realmente foi em contato diretamente com os docentes negros aqui de Pelotas de várias redes de ensino, tanto particular, federal, estadual, municipal. Então, no livro, ele visa desvelar, com base nas vozes presentes no discurso dos docentes negros daqui de Pelotas, as estratégias a que recorre o discurso do silenciamento que persiste em defender a ideia
de uma igualdade de condições independente da cor da pele. Então, as análises dessas percepções foram interpretadas a partir das vozes e relatos de 16 professores negros daqui da cidade de Pelotas, demonstrando o continuismo de atitudes vergonhosas e humilhantes que continuam a povoar o imaginário coletivo, tão resistente diante de tão utópica e frágil democracia racial. Esse livro, ele realmente traz os relatos, que ainda é comum dentro de alguns espaços, infelizmente, o professor negro ser depreciado, ou seja, em relatos no meu livro, fala que é comum alguns alunos brancos ainda dizer que não querem ter aula com professores negros porque os professores negros exigem mais. É comum ainda autoridades visitar as nossas escolas e se dirigir ao professor branco quando, na verdade, a diretora da escola é uma professora negra. Então, esses relatos todos estão no livro. Então, reforçando o quanto ainda é frágil a nossa dita democracia racial numa cidade totalmente historicamente, né, marcada pelo período charqueadense. Sem dúvida, é uma questão muito complexa e delicada que a gente deve investir cada vez mais em pesquisar também, resgatar nossa história. Agora, um dos momentos no seu livro também, a senhora menciona a questão das cotas, né, como uma das políticas afirmativas recentes no nosso país. De que forma você avalia que as cotas têm representado aí uma possibilidade maior de inclusão, não só, né, dentro do mercado de trabalho, mas também dentro das universidades e para formar novos professores negros também? Quando falamos em cotas raciais, estamos permeadas por um discurso bem delicado. Eu acredito piamente, realmente todas as lutas e todos os direitos de amparo legal ao negro foi conquistado pelos movimentos negros. E as cotas raciais estão inseridas nesse contexto. No entanto, ainda é muito frágil essa percepção, porque as cotas têm provado que os alunos negros estão atingindo rendimentos bem maiores que os brancos, mas ainda paira, né, na memória coletiva que as cotas ainda são migalhas, né, ou que são instrumentos de facilitação, quando na verdade as pessoas desconhecem como funciona realmente o sistema de cotas. São apenas percentuais, os alunos negros prestam o mesmo vestibular, mas o que tem mais me chamado a atenção, e isso baseado em vozes dos próprios alunos negros que eu tenho convivido nesses espaços, que muitas vezes eles continuam sendo discriminados, antes pela cor e agora por serem cotistas. Então ainda é muito delicado quando se fala em cotas raciais. Mas eu acredito piamente na necessidade urgente de cada vez mais se fortalecer as cotas raciais. Infelizmente, nós precisamos de leis para isso, né? Já que a nossa Constituição, embora nos diga que somos todos iguais, ainda consegue tratar de forma diferente os negros em nosso país. Então, essa é uma visão muito particular minha. Professora Olga, foi um prazer conversar com você. Infelizmente, o nosso tempo acabou aqui, mas fica a recomendação, então, dos livros Cicatrizes da Escravidão e também Reinterpretando os Silêncios, para quem quiser saber mais sobre essa história e também sobre as pesquisas da professora lá no sul do país. Muito obrigado, professora, e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa tarde. Boa tarde. Bom, e na próxima entrada do Conexão Futura, a gente volta falando sobre gravidez na adolescência. De acordo com o Ministério da Saúde, 2 em cada 10 crianças nascidas vivas em 2010 no Brasil eram filhas de meninas de 19 anos ou menos. E 12% das nossas adolescentes de 15 a 19 anos tinham pelo menos um filho. E aí, como a gravidez afeta a adolescência, essa fase tão delicada da vida? Participe dessa discussão, desde já mande para a gente perguntas no Facebook ou para o Twitter, ou ainda temos o nosso WhatsApp, os contatos vão aparecer aqui embaixo na tela para você. Eu volto daqui a pouquinho, logo depois do programa Destino Educação Brasil. Até já!